Saudações, caro telespectador, seja bem-vindo ao Moscast, um produto do jornal The Mozambique Times. Em Moçambique, uma proposta de lei das organizações sem fins lucrativos tem estado a gerar uma grande preocupação entre ativistas e organizações da sociedade civil que a consideram uma ameaça à liberdade de associação e ao espaço democrático. O governo justifica a proposta com a necessidade de coordenar melhor os apoios recebidos pelas ONGs e combater práticas ilegais como o branqueamento de capitais. Contudo, a sociedade civil não vê com bons olhos, sobretudo as que atuam nas áreas de direitos humanos e governação. Para discutir o impacto desta proposta de lei e suas implicações para o futuro, temos dois convidados em estúdio. Paula Monjani, diretora executiva do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, SESC, e Tomás Vieira Mário, jornalista e jurista, a quem saúdo e agradeço pela presença. Boa noite. Começo por si, Paula. Quais são os principais pontos que esta proposta de lei traz que preocupa, de facto, a sociedade civil? Boa tarde, espectadores e espectadoras. Eu quero começar por clarificar que não sou diretora do SESC. Pois, já não é. Sou ex-diretora do SESC, mas continuo como funcionária do SESC. Sim. Quero também clarificar que neste momento, em 2023, houve uma proposta de lei que foi aprovada pelo Conselho de Ministros. Era uma proposta, lia-se proposta de lei das organizações sem fins lucrativos, que foi depositada na Assembleia da República. Essa proposta foi, ou seja, não foi aprovada pela Assembleia da República. As organizações de sem fins lucrativos, nessa altura, juntaram-se mais de 800 organizações e provaram que era uma proposta que violava os direitos fundamentais do cidadão e por isso e por outros motivos também não foi aprovada. Também, na altura, essa proposta era associada à necessidade de retirada de Moçambique da lista cinzenta e naquele contexto também provou-se que a entidade que coordena os esforços de segurança global, o GAFI, tudo o que solicitava a Moçambique era uma avaliação de risco ao setor. O que é que isso quer dizer? Uma avaliação para perceber quais são os riscos que o setor tinha de ser ou não abusado. Neste momento, que eu penso que é o ponto mais importante, temos ouvido na televisão, e eu pessoalmente acompanhei pela televisão, narrativas desqualificadoras sobre a sociedade civil e a intenção de controle das organizações. E está neste momento em mesa, que nos foi facultado, foi-nos partilhado uma proposta de mecanismo de coordenação das organizações da sociedade civil. É uma proposta que é avançada pelo Ministério do Plano e Desenvolvimento e é uma proposta que tem que ser extremamente debatida pela sociedade, porque, na nossa opinião, na nossa análise, primeira análise, vê-se que, na essência, há uma percepção errônea sobre a liberdade de associação e todos os direitos associados ao cidadão de juntar-se, duas pessoas, eu e o Tomás, e assim lei podemos sentar e criarmos uma associação. A nossa autonomia dos FIIs, a nossa privacidade de podermos organizar o que queiramos organizar, desde que obviamente não criemos um grupo terrorista e outros aspectos que são impedidos por lei. Portanto, e a Constituição da República de Moçambique, os instrumentos regionais defendem isso. Então, na essência, o que nos preocupa é esta, portanto, distorção e perda
de princípios fundamentais e direitos fundamentais contidos, quer na Constituição, quer na Lei de Liberdade de Associação, que são perdidos. A proposta que estou a falar fala, por exemplo, da obrigatoriedade de alinhamento das intervenções das organizações da sociedade civil. Ora, nem sempre será assim e nem sempre deve ser assim. A proposta traz, por exemplo, a ideia de que o governo tem que monitorar, ou tem que haver monitoria conjunta do que as organizações estão a realizar. A pergunta que se faz é organizações que monitoram os direitos humanos, as organizações que trabalham na área de governação, será que ao partilharem algo, por exemplo, se monitoram as ações do governo, será que terão espaço para o fazer em condições dessas? Mas mais do que isso, viola aquilo que é, portanto, o direito privado das pessoas, dos cidadãos e, obviamente, organizados em organizações, de seguirem o que acham que é prioritário. Dr. Tomás, do ponto de vista jurídico, o artigo 52 da Constituição da República protege o direito à liberdade de associação, como a doutora Paula aqui esteve a explicar. Em que medida esta proposta entra em conflito com o direito consagrado constitucionalmente? Pois, obrigado pelo convite. Também falo como diretor executivo do SECADECAN, que tem interesse, obviamente, nestas matérias. Aquilo que está aqui em causa, antes de mais nada, é um tipo de direito chamado direitos fundamentais. Tem uma categoria de direitos muito específica. São direitos que se destinam a colocar uma fronteira entre o Estado e os cidadãos. E, portanto, é um espaço de autonomia do cidadão em relação ao Estado. É que o Estado deve respeitar esse espaço do cidadão. É um limite que se dá ao Estado, direitos fundamentais. Diz o seguinte: Estado tem direitos de cobrar imposto, de impor a lei, mas há um espaço dos cidadãos onde você não entra. É da sua autonomia. E diz mais a Constituição. São direitos fundamentais e, por isso mesmo, qualquer limite a eles deve estar previsto expressamente na Constituição. É o que diz o artigo 56, número 3. Isto é, se põe algum limite a este tipo de direitos, deve ser lá na Constituição já previsto. Não se pode imaginar qualquer limite, vontade do Executivo ou do mundo internacional. Tem que estar previsto na lei fundamental. E a lei já diz exatamente quais são os limites. Está no número 52, já dizia a doutora Paula, proibição de organizações armadas, organizações terroristas, promovam a violência. Esse é o limite que está previsto na lei fundamental. Então, diz-se que este tipo de direitos tem limites que obedecem a limites. Então, o governo não tem autonomia de mexer como quiser. Qualquer alteração tem que ir lá ver. Será que a lei fundamental me dá espaço de eu limitar? Não estou a exceder? E, portanto, esta é a questão global. Mas, além da questão global, como dizia bem a doutora Paula, todo o debate que o governo desencadeou em torno deste assunto nasceu de um ponto de suspeita. Este aqui é o ponto de partida. Suspeita-se. Portanto, em princípio, todos nós somos suspeitos até prova em contrário. Ora, não pode ser assim, não se pode olhar para o cidadão dessa maneira. Mas esse é o mindset deste tipo. E o que é que lhe parece, então? Qual é que seria a intenção oculta ou omissa por detrás desta Eu penso que nem sequer está oculta a intenção. A intenção está expressa. É controlar, é vigiar e, portanto, limitar o máximo espaço de autonomia até monitorar o próprio governo.
Porque eu acho que é mais nesse aspecto que preocupa os poderes públicos serem monitorados de forma efetiva, obrigados a prestar contas. Então, querem que nós fiquemos alinhados ao que o governo faz. Então, nessa altura, para nós existirmos um departamento do Ministério. Portanto, há toda uma questão doutrinária e prática muito séria. Tem que ser vista. Se eu vou me alinhar com o governo, então sou membro do governo. Não tenho razão de existir. Não é assim? Então, a minha autonomia desapareceu. E dizia-se, bem dizia a doutora Paula, que há uma intenção de que estamos na lista cinzenta e, portanto, há o risco de nossas organizações servirem para branqueamento de capitais, não é? Nossas organizações de Moçambique são organizações muito pequenas, não são organizações assim enormes, cujos fundos funcionam para saber. Você vai ao banco, está lá com a conta do SESC. Estão lá tudo. Até porque, por obrigação de quem nos apoia, nós somos auditados. É uma obrigação de quem nos apoia, auditar para poder receber fundos. Então, não há nada nessas ONGs pequenas que seja assim tão escondido que possa financiar terrorismo, como às vezes se alega. Então, eu acho que já houve um debate muito longo sobre isso. De facto, eu acho que há um esforço deliberado de cercear, de limitar a nossa capacidade como cidadãos de monitorar o governo. Como entrando no nosso escopo, até na lei que mencionou a doutora Paula, havia um ponto em que até o governo determinava a composição das associações, a Assembleia Geral, como é que se reúne, quantos membros deve ter. Então, está a nossa autonomia. Portanto, era tudo menos associação. Era tipo departamentos do Ministério. Sim. Necessário que o Dr. Tomás aqui falou. Portanto, há uma intenção clara de administratizar, portanto, como disse o Dr. Tomás, de administratizar significa, portanto, tornar as organizações de um departamento do Estado, do Governo em particular, e ao mesmo tempo também há uma nova intenção que é controlar os recursos. Se acompanharmos os discursos que foram feitos depois dos encontros em Campo Delgado, há também uma intenção de controlar estes recursos. Portanto, como disse antes, viola totalmente aquilo que é a liberdade, aquilo que é o princípio da liberdade de associação. Há, numa das versões que tivemos acesso, que não era oficial, permita-me comentar, já não vem assim, dizia que há organizações que desestabilizam o Estado. Portanto, o que eu quero dizer, o Dr. Tomás aqui disse que não há uma intenção oculta, mas estava expresso. Havia uma comparação de estudos com estudos de contextos extremamente fechados, como Ruanda, como China, como a Angola, como Uganda, como Rússia, que nos fizeram, que mostrava claramente, que mostra claramente quais são as intenções. Para além dos nossos instrumentos de Moçambique, nós temos aquele instrumento que se chama CADEP, quer dizer, que é a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que também nos seus artigos, em vários artigos, proíbe os Estados de ingerir sobre aquilo que são o trabalho portanto, das organizações da sociedade civil, na perspectiva de que a associação, os cidadãos associarem-se é também uma expressão do pluralismo democrático, portanto, faz parte, e quanto mais elas existirem e popularem, faz parte do crescimento e da forma como os cidadãos se encontram para realizar seus fins diferentes ou fora daquilo que está no Estado. Então, este é um espaço que não pode ser controlado. Uma comparação muito simples e os juristas vão dizer que também tem a ver com o princípio de proporcionalidade, é que nunca ouvimos dizer que o governo quer controlar o setor privado. Sabe qual é a diferença entre
filosoficamente, na minha perspectiva, e se calhar o Tomás não vai concordar, é que nós somos privados para sem fins lucrativos, os outros são privados para fins lucrativos. Imagina se o Estado vai dizer: MBC, vocês são uma empresa, agora não trabalhem sobre estes debates, façam A, B, C, D. Que às vezes potencialmente acontece, mas isso é outra história. Mas o que eu quero dizer é que a diferença fundamental é uns trabalharem para fins sem lucrativos, sem fins lucrativos, e outros para fins lucrativos. Há uma mistura que é importante também clarificar, é que algumas organizações da sociedade civil poderão prestar serviços ao Estado. Nesses casos, obviamente, tem que se reger pelas regras do Estado e pelas obrigações e prestar contas ao Estado nesse sentido. Mas não significa que todo o universo tenha que se fechar a isso. Também, eu depois continuo. Sim, mas eu tenho duas perguntas aqui para a doutora Paula. Primeiro, em relação a este levantamento que citou, feito pelo governo, sobre algumas organizações da sociedade civil que constituem um perigo para o funcionamento do Estado moçambicano. Eu queria saber se este documento que esse estudo que o Estado fez, chegou a avançar nomes dessas organizações da sociedade civil. E a segunda pergunta é, qual é o receio então do Estado em ser fiscalizado pelas organizações da sociedade civil? Para a primeira questão, não havia, eram suposições gerais. Voltou-se a narrativa de que, até na versão que está solicitada para comentários atual, voltou-se a ideia de que a narrativa de que as organizações têm risco de serem abusadas ou serem usadas como veículo para terrorismo. Esta narrativa voltou, mas o estudo feito entre o governo e a sociedade civil mostrou que este risco é muito baixo. O segundo aspecto que me perguntava, não vinham especificadas, apenas vinham os riscos que as organizações têm. Uma delas de serem financiadoras de terrorismo ou estarem envolvidas no financiamento de terrorismo. Outra era organizações que promovem desestabilização, uma coisa assim. Agora não me lembro exatamente das palavras. Então, a última pergunta... Qual é o medo que o governo moçambicano tem de ser fiscalizada, posso assim dizer, pela sociedade civil? Eu ia devolver essa pergunta a quem tem medo, de facto, porque somos um país que se diz que embarcou ou que está a embarcar, ou que tenta embarcar para um Estado de Direito democrático, significa que temos que também abrir para isto. Eu posso especular que num contexto com muitos desafios de corrupção e de outros desafios de governação, que esses desafios não se queira que esses desafios ou esses problemas venham à toa. E há organizações no país que têm levantado de forma firme, inclusive violações de direitos humanos, que têm levantado de forma firme esses aspectos. Penso que se calhar potencialmente é isso que não interessa. Portanto, quer-se um país, como é que se diz, alinhado. Andamos todos, marchamos no mesmo sentido, ninguém vira a cara e dizemos as mesmas coisas e andamos, e não interessa se acho que questionamos. Não, sem questionamentos, etc. Eu penso que a ideia caminha para aí. E os exemplos, quando se traz exemplos do Ruanda, Angola, parece-me claramente que é dizer, olha, temos aqui os nossos vizinhos, ou quase vizinhos, que conseguem tratar e ter o povo controlado dessa forma. Mas estou a especular. Quem pode melhor responder é quem está a tentar controlar, porque nós tivemos este desafio, temos tido este desafio já há muito tempo, mas que vem se agravando
e ficamos surpreendidos, portanto, mesmo com a mudança do governo, que isto seja prioridade, com todos os desafios de como é que se diz, de coesão social, de insatisfação que temos como país, este assunto de pagar o assunto das organizações da sociedade civil seja prioridade e venha com uma nova roupagem, mas ainda mais pesada. Doutor, estaríamos diante de um cenário em que, ou estaríamos diante de um governo autoritário em ascensão, o autoritarismo estará a se instalar em Moçambique, e quais são os possíveis cenários, uma vez esta tendência autoritária, quais são os possíveis cenários para os direitos fundamentais dos cidadãos? Eu penso que este cenário de autoritarismo é global. Ao nível global, temos uma regressão muito grande da democracia, tal como nós a conhecemos, e se usam esses instrumentos todos de combate ao terrorismo, de combate a isto, mas aquilo, como uma boa desculpa para cercear as liberdades individuais. Então, é um contexto global muito forte. E repara, nós estamos neste contexto global através até da entrada de grandes capitais na indústria, por exemplo, extrativa, que é um dos setores muito problemáticos em termos de direitos humanos que a sociedade civil tem monitorado. Naturalmente que os donos desse capital não ficam tranquilos quando se sabem monitorados. Pode criar-lhes problemas muito sérios sobre os seus projetos. E, portanto, tem interesse em que esse espaço de liberdade associativa seja cada vez mais minguado. No plano interno, não há dúvida que também temos problemas muito sérios. Nossa democracia, uma democracia quase bloqueada, não é? Quase bloqueada, que se não está a retroceder, pelo menos está estagnada. E isso se reflete na forma do debate público, na forma como se encaram as questões, na forma muito fácil como se dão rótulos ao discurso diferente, não é? Há essa coisa de mão externa, parece bem assim, mas é para desqualificar quem tem uma opinião diferente. Essa opinião não é dele, alguém lhe pagou, há esse discurso, alguém lhe pagou para falar, é mão externa. Mostra a incapacidade de acolher o debate. Por quê? Porque o sistema de facto está em fase muito complexa, não há dúvida nenhuma. Vemos agora as eleições gerais passadas, como viu, desembocaram em violência nunca antes vista. Tudo isso, claro que cria uma crise ao sistema que procura proteger-se de várias formas. Na área cívica, na liberdade de imprensa, por exemplo. Então, é tudo sinais de um sistema realmente que tem dificuldades sérias de se afirmar. Então, há uma regressão democrática em toda a parte. E quando se procura como modelos de leis, países como o Ruanda, como a Rússia, como a China, podemos imaginar onde nós temos como modelo. Será que o modelo é a China para as liberdades civis? O modelo a ser Ruanda? Por que não é um país como Portugal? Um país como a Dinamarca? Por que vamos procurar modelos da China? Mostra muito bem a tendência para onde nós queremos ir. E, portanto, tudo o resto pode ser um pretexto, mas para exprimir um sistema democrático em graves dificuldades, como é o nosso neste momento. E quando se procura dizer assim, temos que nos alinhar com programas do governo, é para ficarmos na área de serviços, a saúde, a educação, e não monitorar a governação. Percebe a diferença? Então, fica ali na educação, apoia a escola, apoia a saúde comunitária. Aí é onde nós estaremos bem. Agora, se queremos monitorar a governação, não. Isso já pode colocar o país desestabilizado, pode trazer mão externa. Então, é todo um debate muito geral em que esta questão é apenas uma parte, na minha opinião. Doutora, como é que as organizações da sociedade civil têm então se posicionado
diante desta intenção do governo de controlar a atividade das ONGs em Moçambique? A primeira coisa que eu queria explicar é que temos que sempre reconhecer também, porque eu comparo organizações de sociedade civil a cogumelos. Nascem em qualquer sítio, nascem com a sua forma. A gente tem aqueles mais saborosos, os tita, não sei o quê. Temos variedade deles. Então é preciso também reconhecer, e então não pretendo, o que eu quero dizer é que não pretendo, e acho que aqui não pretendemos falar por todas as organizações, porque pela entender a diversidade que elas que se inserem naquilo quando o termo organizações da sociedade civil. Nós temos um grupo de cerca de 800 organizações que temos estado neste processo já faz tempo, desde 2023, quer dizer, há muito mais tempo, porque nós, antes de 2023, para falar a verdade, nós tentávamos que a proposta de lei das associações melhorasse. Portanto, desde 2013, fomos fazendo trabalhos com o Parlamento, etc., com o Parlamento várias vezes, e a ideia era que melhorasse para que fosse ainda mais amplo. Já é amplo, mas queríamos que fosse mais amplo para que mais cogumelos nascessem, surgissem na forma, para que realmente crescesse o espaço e o setor das organizações da sociedade civil. Entretanto, desde 2023 nós juntámos-nos como um grupo maior para realmente parar com... Porque uma coisa que nunca tinha acontecido, quando tu vais ao terreno, ao nível dos serviços distritais, ou principalmente distritais, há pressões que são feitas diretamente e são ilegais. Mas ao nível, nunca tínhamos tido pressões legislativas. Havia uns drafts que nunca saíam e finalmente em 2023 foi um que foi aprovado e que tinha a ordem de ser aprovado imediatamente, porque senão Moçambique não saía da lista cinzenta. Então, a partir daí nós juntamos e temos estado a acompanhar este processo. Nós temos estado temos estratégias diversificadas. Primeiro, a consciencialização de todas as organizações e do cidadão, porque muitas vezes há pessoas que nos perguntavam, quando fizemos auscultações nas províncias, havia mesmo pessoas do Parlamento que perguntavam, mas por que vocês não querem ser monitorados? Portanto, e isso refletia rapidamente aquilo que estamos a chamar o problema essencial, não perceber o que é a organização o que é a sociedade civil, o que é a liberdade não, acima de tudo, o que é o direito a associar, tudo à volta da autonomia da associação, etc. Mas então nós também fizemos um trabalho de mobilização grande, obviamente dentro dos nossos recursos e capacidades, para a sociedade, para a sociedade no geral, mas para as organizações da sociedade civil. Nós também fizemos conversas com a mídia, acho que estás lembrada, conversamos também com o próprio governo e conversamos com o Parlamento. E eu penso que isso tudo, nós com orgulho dizemos que paramos, mas penso que foi resultado de conseguirmos perceber que nós estávamos a ir no caminho certo e estávamos a ir principalmente contra a Constituição, mas também, acima de tudo, nós organizámos-nos com capacidades mais técnicas para responder e fazer parar isso. Neste momento nós continuamos, e é por isso que até temos já a análise deste documento, que também a solicitação clara que nós fizemos, o Ministério do Plano de Desenvolvimento mostrou-se aberto a discutir. Penso que herdou alguma coisa, mas acima de tudo, mostrou-se aberto para discutir. E o que é importante, que vai ser importante para nós como organizações, vai ser esse espaço que eles devem concordar e que devem co-construir. Primeiro, se é um mecanismo de coordenação, primeiro não é um mecanismo de coordenação é um mecanismo entre governo e sociedade civil. Portanto, e toda a filosofia os objetivos, porque é que se entende que se quer fazer, tem que mudar de dizer que as organizações têm que alinhar, mas têm que dizer quais são os interesses, quais são os aspectos que interessam ao governo, quais são os aspectos que interessam à sociedade civil e como é que elas podem conversar.
É cooperação, é diálogo, é coordenação, onde for possível e onde for interessado nas partes. Então, este espaço de diálogo para nós é importante. Estamos à espera, mandamos uma carta a solicitar esta conversa e com um grupo mais largo. Nós, como somos algumas organizações, mas, como disse, somos um espaço extremamente plural e é importante também envolver mais organizações. E pensamos que tem que ser uma discussão muito aberta e muito forte e aprofundada e que tem que ter que tem que ser à luz da Constituição, das leis ordinárias relacionadas, à luz dos instrumentos internacionais como o CADEP e outros, as diretrizes da União Africana e todos estes instrumentos sobre direitos humanos, para garantirmos que também não só estamos a pensar no que gostaríamos, mas principalmente estamos alinhados com aqueles princípios que nós dissemos que vamos seguir e que nos fazem Moçambique e moçambicanos. Certo. Mesmo para terminar, Dr. Mário, quais são agora o espaço jurídico que a sociedade civil pode usar para que este instrumento não avance? Bom, como dizia a doutora Paula, neste momento estamos já perante uma proposta de lei, já é um mecanismo de coordenação. Portanto, a questão aqui é que toda a filosofia deve ser no sentido de que estamos em pé de igualdade e vamos discutir como nos coordenamos, não é como uns coordenam a nós. Essa questão é fundamental. Um ponto de partida é que estamos em pé de igualdade e vamos ver aonde nos queremos coordenar e se estamos de acordo. Se for assim, com respeito do nosso espaço de autonomia, tudo muito bem, nada de mal nisso, mas tem que partir do princípio de que estamos em pé de igualdade. Não há quem queira monitorar o outro como se fôssemos os tais suspeitos de que, em princípio, devem ser monitorados porque podem trazer algum mal à nação. Então, acho que esse é o princípio. Já não há a ideia de uma lei, há uma ideia de mecanismo de coordenação. Sim. Mesmo assim, esse mecanismo está inclinado pela ideia de que é o governo que quer coordenar a nós. Essa ideia tem que ser discutida. Vamos nos coordenar, e não um coordenar o outro, com a ideia paternalística de coordenar, como quem diz, controlar. Doutora, mesmo para terminar, qual é a mensagem fundamental ou o recado fundamental que deixa para o Executivo? Okay. Antes desse recado, acho que era importante também dizer que nas versões do mecanismo também sugere-se que, se for necessário, vai haver alteração à legislação. Então, penso que vamos recorrer a Secalacan e outras organizações que têm uma capacidade técnica para nos ajudar a analisar o que isso significa, mas eu penso que não devemos sequer chegar aí, como disse o Tomás. Nós temos a oportunidade de discutir e criar um diálogo mais aprofundado, quer sobre as inquietações do governo, mas acima de tudo, de como construir e co-construir processos onde as organizações não só são respeitadas, como de facto podem contribuir melhor para o desenvolvimento do país. E temos que aprender a viver juntos e na pluralidade, na diferença. Quer dizer, vai haver organizações que vão fazer monitoria ao governo, ou seja, o plano, o que o governo faz são os cidadãos que, né? Beneficiam. Não só beneficiam, mas são os cidadãos. Portanto, é um plano de trabalho que o governo faz em representação dos cidadãos. Então, se é a minha representação, eu tenho o direito de comentar. É diferente quando entro no meu privado. Então, há uma diferença. Então, vai haver organizações que vão olhar para os direitos humanos, vai haver organizações que vão olhar para a corrupção, vai haver organizações que vão olhar para todos estes aspectos que nos preocupam para desenvolvermos cada vez mais. E vai haver organizações que vão fazer a prestação de serviços da saúde, de educação, outros vão fazer apoio humanitário. Não são as mesmas e não têm que fazer a mesma coisa. Vai haver uma variedade e é preciso perceber, primeiro,
acho que o governo é perceber um pouco melhor esse mosaico complexo, diversificado, a apoiar, nutrir e ver onde o próprio Estado tira vantagens destes cogumelos, permita-me a expressão, que existem de sociedade civil para desenvolver o país e não reprimir-os para um. Penso que sim, mas o recado importante, nós estamos expectantes que teremos um encontro, um workshop, temos estado a falar com o MPD, tem estado a ser aberto, fala connosco. Eu penso que o passo a seguir é conversarmos e entendermos e percebermos o que é que exatamente, de que é que exatamente estamos a falar e o que é que são exatamente as nossas preocupações, que obviamente de forma mais detalhada a gente poderá dar em um workshop onde também poderemos envolver diferentes atores da sociedade civil, para não dizermos que estamos a representar a sociedade civil, porque isso também é falacioso sempre, não é? Caro telespectador, é o fim do programa Moscast desta semana. O Moscast é um produto do jornal The Mozambique Times e hoje esteve a conversa com Paula Monjani e Tomás Vieira Mário, ambos da sociedade civil, com quem falamos sobre as implicações em caso de aprovação pelo Executivo moçambicano da proposta de mecanismo de coordenação entre o governo e as organizações da sociedade civil em Moçambique. Este instrumento está, neste momento, ainda em debate, quer por parte do governo, quer também por parte das organizações da sociedade civil. O conteúdo deste programa poderá acessar nas nossas plataformas digitais de Mozambique Times, no YouTube e Facebook, assim como no canal 352 da TV Cabo MBC.